Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso trabalho de interação e convencimento, né, da importância da gramática e dos seus meandros, né, das suas formas que constrói aquilo que a gente tem como é, informação. A gente tem a comunicação que depende muito dessa, dessa, dessa associação que tem se tornado muito verde em nossa vida, né? Eu não vou dizer que ela é a verdade, mas ela tem se tornado verdade em nossas vidas porque a gente se converte a utilização dela para o nosso bem, né, para a nossa utilidade. Então a gente consegue defender ou atacar quando necessário através de informações a nós mesmos e aos nossos descendentes. E quando eu digo descendentes, eu não digo de relação de família biológica, eu digo em relação daqueles que nos desencadeiam processos. Então a gente está ligado a vários desencadeamentos de processos, né? Tem muitas teorias que tentam apontar esse desencadeamento de processos como alianças póstumas de cordas em vibrações, teorias de cordas, teorias disso e daquilo. Mas existe algo no nosso ser que é muito mais tranquilo, é a intuição por relacionamento de atividade, interatividade e de combinações, né? Então, para um ser humano, combinações instituem uma comunicação diferente da que institui para outras. Mas quando a gente tem a denotação formalizada pela gramática, a instituição cai por terra. E a instituição é uma coisa muito boa. Ela deve ser alvo de interesse, né? Mas você consegue um bom interesse controlando com a utilização da gramática, porque você consegue vencer a intuição e revisar a intuição para ver se ela está em uma transição, em uma descendência correta, se você está sendo atraído pelo bem. Então, a forma de ver o bem das vibrações, das cordas, das descendências, está pelas nossas ferramentas de aplicar a informação da transdução do sinal e compará-la, né? E destilá-la, eu diria, para ver se realmente uma partezinha daquela que não vai fazer nos mal, tão mal assim, é bom, é benéfica para nós. Então isso é um antídoto, é como se fosse uma vacina que previne a gente de cair na desinformação do estímulo da intuição desacordada, da sabedoria que é transcendental, é descendente dos nossos antepassados. E quando eu falo nossos antepassados, eu digo nossos com, ah, com convicção ao extremo, né? Com convicção ao limite. Né? É nosso, mas é nosso mesmo. Temos essa relação para deixar claro na cognição. Bom, mas
trabalhar com essas ferramentas e destacá-las, até mesmo quando a gente já sabe usá-las por intermediação da repetibilidade, do exercício de imitar, né? Porque imitar também é um processo de aprendizado, a gente perde um pouco a noção da velocidade, porque velocidade em alguns casos é gracioso, né? Vem de graça, né? É belo, é sugestivo à ilusão, né? Porque muitos de nós nos ilude falando rápido, só que a gente não tem noção bem conventuada daquilo que nós estamos ao rápido. Por que estamos ao rápido nessa oração? Porque a gente quer convencer o outro com essa informação. Por que a gente utilizou esse verbo? Por que esse advérbio apareceu? Por que eu utilizei proposição aqui? Por que eu utilizei esse substantivo se eu teria outro mais genérico? Por que eu usei essa precisão aqui? Por que a minha razão ótica para esse obstáculo, que é vencer a desinformação do meu adversário e informá-lo sobre a minha condição de ver a minha crença que eu venho convertendo há tanto tempo e entregá-lo essa decomposição? Por quê? Então, é muito gracioso falar rápido, saltar aos olhos daqueles que estão tentando se conectar à noção da qual nós falamos para vibrar interesse, intelecto. Porém, são poucos que desacordam desse fluxo de graça e entram para compreensão superior do relacionamento dessas convicções de graça por oralidade de criação de informação intelectual, interesse entre a relação espacial que a gente transmite um para o outro, interespacial, né? O meu espaço fica sendo igual ao seu por proporção. A gente estabelece uma razão propositiva, né? Essa relação te atinge e você colidrata desse atingir por efeito transdutor, né? Existe uma transdução que você opera a partir dessas realidades, né? Então é uma cultura, e ela é uma cultura muito bela que faz com que a gente sobreviva e queira sobreviver mais, porque a gente consegue reviver o ânimo utilizando comunicação e reanimando comunicação para com as pessoas novas, entrando na vibe do espírito por ter permissão, é claro, de forma honesta, de utilizar a gramática e extrair, né, alegria uns dos outros, né? Provar para os outros que juntos podemos habitar uma harmonia conjunta, podemos fazer uma banda de alegria, né? E alegrai-vos uns aos outros com essa comunicação, essa ferramenta, né? Bom, e a gente está fazendo questões de morfologia para entrar no degrau da superioridade e alcançar a estima que os grandes intelectuais, né, os professores, as pessoas que estão muito tempo empregadas
dessa divisão de pontos de vistas, né? Porque elas administram bem esses conhecimentos, obviamente, e sabem qual que é a clareza, qual que é a evidência que acerta sobre o olhar da maioria, sobre a estatística da condenação daquele que daquele que ora, sobre condenação da oralidade sobre as várias colocações em uma área, reciprocamente, né? Então as escolhas em área dizem qual que é a certa por ordenação gramatical das regras. E por isso a gente precisa, né, de se submeter a isso e provar para a realidade, para o público, para o concurso, que nós estamos nessa finalidade, né, nesse fim. Então, queremos acertar questões. Para acertarmos, precisamos treinar. Então, estamos treinando as morfologias. Tem muitos vídeos aqui no canal e nós vamos dar continuidade. Questão número 1. Assinale a palavra que se refere a uma coisa concreta e não uma realidade abstrata. Bom, essa aqui é tranquila, né? Aqui está pedindo conhecimento das substâncias que são classificadas. E as substâncias, quando elas são classificadas morfologicamente como concretas, são substâncias que são palpáveis, ou seja, você consegue segurar. Já os abstratas são substâncias sensitivas. Então, para você sentir alguma coisa, você precisa pegar primeiro. Quando você sente antes de pegar em alguma coisa, é porque você já sabe o caminho sensitivo dessa coisa e você já instruiu, você já converteu esse impulso nervoso para um nome na abstração dos nomes que você poderia somar nesse efeito. E é disso que a questão trata. Então, uma coisa concreta aqui seria a biblioteca, né? A amizade é um sentimento, orgulho, saúde e amor também. Essa questão a gente já fez no vídeo anterior, ela repetiu aqui. Vamos para a questão número 2. Assinale a opção que indica a frase em que o adjetivo em letras maiúsculas está empregado de forma adequada ao sentido da frase. Então, para destacar o adjetivo, a pessoa questionada, né, o questionador a questão, né, a banca, está empregado de forma adequada ao sentido da frase. Adjetivo de forma adequada ao sentido da frase. Quando fala assim, sentido da frase, a gente de alguma forma a gente está dando uma vida para a frase, né? Por quê? Porque a gente remete à fonte que serviu essa frase, né? Então, geralmente, a frase vem de uma fonte. Essa fonte é viva, né? Então, a vida, ela tem um sentido, né? Ou ela provoca alguma coisa por um sentido. Esse sentido, por acordos de comunicação materiais, de denotações de informações, a gente consegue dizer, né? Porque a gente assume que os dizeres são iguais para todos, no sentido acadêmico, no sentido comunicativo.
Então a gente sabe o que é adequado, né? O encaixe adequado. Vamos lá. O homem ficou triste com a notícia trágica. O homem ficou com a notícia trágica, triste. Ficou triste. Não vi nenhum erro aqui. O cão latia furioso por causa da boa comida. Essa aqui não dá, né? Furioso, boa comida. O turista ficou contente com o roubo ocorrido. Ninguém fica contente com o roubo ocorrido. Ora, né, não é uma situação adequada. Ficar contente não é adequado. Com roubo, o noticiário estava alegre com a notícia do acidente. Como que a pessoa pode ficar alegre ao ver, né, uma coisa assim? Né? Não é adequado. Não é bom tomar esse gosto, né? Porque se eu servir esse café para você, você não vai gostar, né? Então não é adequado a pessoa gostar. Né? Os jornalistas ficaram espantados com o fato já divulgado. Então, se já foi divulgado, né? Ficaram espantados com o fato já divulgado. O espanto vem de alguma coisa que acaba de ser divulgada, né? E não que já foi já divulgado, né? Então o homem ficou triste com a notícia trágica. Então a mais correta é essa. Então estamos num nível legal aqui, né? Assinale a opção em que a relação lógica entre os segmentos destacados é de causa e consequência. Então, existe muita dificuldade nessas relações por causa de treino de perspectiva, né? De qualidade de encontrar adequação para causa e consequência. Porque causa, às vezes, suja um pouco a performance da informação. Às vezes existe algumas sujeiras para poder. Você precisa limpar para poder realmente ver o que é causa, né? Então, causa é todo verbo, né, que permite ou espera algo, né? Então você faz uma ação esperando alguma coisa. Então a causa ela espera uma consequência, porque se existe uma causa, né, a consequência, por exemplo, causa e consequência. Fui ao hospital. A consequência é o ser atendido, né? Fui atendido no hospital. O hospital assinala a opção em que a relação lógica entre os segmentos destacados é de causa ou consequência. O governo decidiu decretar feriado. Para que a reunião dos chefes de Estado pudesse ocorrer em segurança. Vamos passar aqui, ó. Como ninguém vai trabalhar nesse dia, grande parte das pessoas decidiu passear em outros estados. Então, a decisão das pessoas passear em outros estados é por causa de... Porque ninguém vai trabalhar nesse dia? Vamos lá. Embora não houvesse muita gente na cidade, os táxis trabalharam bastante. Não. Os turistas ficaram entusiasmados com a paisagem da cidade, pois o tempo bom ajudou bastante.
Também não. No próximo ano haverá mais um encontro internacional, mas os objetivos serão outros. Vamos ver. Como ninguém vai trabalhar nesse dia, grande parte das pessoas decidiu passear em outros estados. O governo decidiu decretar feriado para que a reunião dos chefes de estado pudesse ocorrer em segurança. A P tá me parecendo uma relação mais pertinente, né? A causa, o governo decidiu decretar o feriado. Mas aonde que tá a causa aqui, né? Então aqui a gente tem com mais. Viu como é que às vezes tem. Existe uma consequência, mas não tem uma causa. Uma causa, mas tem alguma coisa que parece que é. A gente tem que tomar cuidado para. Existe a questão da do supervisionar. São coisas que a gente só aprende fazendo questão e errando. Com alguém corrigindo, é claro, né? Tem que seja você e a inteligência por trás daquilo que você acha que não tem, mas está escondido. Humano. Assinale a frase em que o adjetivo grande mantém o seu valor semântico original de dimensão. É porque às vezes grande é utilizado como uma locução adjetiva ou outra coisa, né? Grande de dimensão. Ok, vamos lá. É bom que a gente vê aqui. Alemanha, grande Alemanha, acima de todas as coisas. Então aqui existe uma exaltação da Alemanha, ou seja, quando a pessoa fala grande Alemanha, ela quer dizer boa Alemanha, exaltando a Alemanha. Então não é a dimensão. Ter agradado a grandes guerreiros não é a menor das glórias. Grandes guerreiros quer dizer que era bons guerreiros também. Grandes guerreiros, né? Guerreiros que fizeram diferença. Guerreiros que ficaram para a história. Grandes mansões nem sempre fazem a felicidade dos moradores. Aqui ficou estranho, né? Grandes mansões. Vamos ver outras. Mansões já é grande, né? Os grandes agravos despertam a cólera nos peitos mais humildes, né? Os grandes agravos. Aqui não tem a relação de dimensão, aqui tem a relação de intensidade, né? É agradável enquanto no mar revoltoso os ventos levantam as águas. Observar da terra os grandes esforços de outrem. Então esse adjetivo grandes esforços, né, não, esforços não tem dimensão, né, de tamanho. Grandes esforços quer dizer que foram esforços ou seja, elogio aos esforços, né? Um grande esforço. Agora aqui vai ser esse daqui, né? Grandes mansões nem sempre fazem a felicidade dos moradores. Realmente tem a relação da dimensão da mansão, só que mansão, a pegadinha tá aí, ó. Mansão já é uma casa grande, né? Já é uma casa grande. Grandes mansões quer dizer que tá enfatizando o tamanho, né? Existe uma ênfase no tamanho.
no sentido da dimensão mesmo, da área. Mas essa aqui também ela tem uma certa jocosidade. Observe a seguinte frase: um corpo débil debilita o espírito. A mesma correspondência entre débil e debilita parece respectivamente em... Vamos pegar aqui, ó. Um corpo débil. Eu não sei o que é exatamente débil, né? Mas eu consigo por algumas emoções tentar definir para mim com mais convicção de sabedoria, né? Então, um corpo débil, um corpo frágil, um corpo fraco debilita o espírito, né? Ou seja, debilita, frágil, debilita, debilita o espírito. Então, a fraqueza do corpo também liga o espírito, né? Frágil, debilita e enfraquece, né? Vamos pôr assim, enfraquece. Então, a gente tem fraco, enfraquece, ou frágil, enfraquece. Débil, debilita. Livro, livraria, não, né? Doença, adoece. Um corpo doença, adoece. Um corpo fraco, fraqueja. Um bandido, bandidagem. Uma saúde saudável. Para mim, é letra C. Opa, então é letra D. Doença, adoece. Débil, doença. Então, aqui é mais ou menos doença debilitada. Adoece. Um corpo... então, vamos ver aqui rapidão. Débil. Em que há pouco empenho, ânimo ou força moral. Desanimado, frouxo. Débil. Desanimado. Vamos ver aqui o que a professora vai falar pra gente. Vamos tentar pegar essa comparação aqui. Olá, sedentos pelo saber, eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e também de redação. Eu vou corrigir agora com vocês uma questão da banca FGV de 2025 para a IBSER. Portanto, vamos analisar a nossa questão. Observe a seguinte frase: um corpo débil debilita o espírito. A mesma correspondência entre débil e debilita aparece respectivamente em. Então, a primeira coisa que eu quero que você tome cuidado é que a banca não está pedindo uma correspondência morfológica. Então, ela não está te solicitando que visualize a classe gramatical de débil e a classe gramatical de debilita. Então, a primeira coisa, ó. Não é correspondência morfológica. Correspondência. Tem acento. Correspondência. Tem acento aqui. Marque aqui, respectivamente. Não é isso. Você precisa entender o sentido desta construção. Eu preciso que você perceba que um corpo, Eu tentei. que é uma coisa débil, que possui esta característica, traz um resultado em outra coisa. Ele debilita o espírito. Então, eu tenho um elemento com uma característica que resulta em outro elemento. Então, vamos analisar. Livro e livraria, nem penso, né, em resultado aí, não existe. Agora, galera, doença e adoece. Então, olha só, doença é um elemento e ela gera um resultado em alguém, ela adoece um ser. Ela trabalha com o resultado em outro elemento, porque ela adoece alguém. A doença não adoece a si, ela adoece alguém. Então, tem um faz elemento sentido. resultando ação em outro
elemento. A ação de A2C é gabarito. É, gabarito. Agora, eu tenho fraco e fraqueja. Então, se eu tenho, por exemplo, um homem fraco, é uma característica aqui do homem. O homem é um elemento. Só que o homem fraco, ele fraqueja. Fraquejar é um resultado sobre o mesmo elemento. É um resultado sobre o homem, percebe? Então eu não trouxe um resultado em outro ser. Percebi. Então aqui a falha foi que, ó. Fraco, fraqueja. Fraqueja, ela é o resultado do fraco, né? Ela não resulta em outro. Não resulta em outro. Por esse Verdade. motivo, o gabarito não pode ser a letra C. Bandido e bandidagem, eu também não tenho aqui uma relação de resultado com outrem. E saúde, saudável, eu tenho aqui uma pessoa que tem saúde, ela é saudável, isso é consigo. Eu precisava aqui de um resultado em um seguinte. É, a única. É mesmo. É o resultado do fraco. Então, doença adoece, adoece outrem. E não a si. Adoece outrem. Sentido. Deu pra sacar essa questão. A seguir aparecem segmentos do texto 1 e 2 compostos por elementos ligados pela conjunção aditiva é. Então a gente já está vendo que a conjunção aditiva é tá ali, né? O exemplo em que os termos ligados podem ser considerados sinônimos é. Então, conjunção aditiva, a gente vai ter um elemento aqui e um elemento aqui, né? Só que sinônimo, a relação de sinonímia é que estabelece-se que essa escala aqui de sentido da palavra tem a mesma escala, tem a mesma relação de sentido aqui, ó. Vamos só dar mais sinônimo, dar mais corpo para palavras que possuem o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado. Os sinônimos podem ser palavras e expressões, embora possuam grafias. Aqui, ó. Signi. Significa. Vamos olhar então. A implementação e a integração de sistemas digitais em larga escala. Ou seja, você implementar é você colocar algo novo. E a integração é você esse aqui está bem próximo, né? Vamos ver as outras. Sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de profissionais. Especialização e qualificação. Essa também é complicado, né? Vou até dar uma notada aqui porque essa tá pegando. Implementação e integração. E letra B, especialização e qualificação. A proteção das informações sensíveis dos pacientes contra violações e ataques variados.
violações e ataques. É maldosa essa questão. O Brasil enfrenta desafios na distribuição de médicos, especialmente em áreas rurais e remotas. Rurais e remotas. Rurais e remotas eu já tiro, porque rurais é zonas de longe das cidades e remotas são locais que não tem. Não podem ser locais na cidade, só que não tem a distribuição de médicos especializados em áreas como clínica geral e pediatria. Esse aqui também não tem nada a ver, né? Clínica geral e pediatria não são sinônimos. Vamos para essas daqui, ó. Implementar e integração de sistemas digitais em larga escala. Sem contar nessa especialização e qualificação por parte dos profissionais. Informações sensíveis do paciente. Violações e ataques. Violar e atacar eu acho que não são sinônimos. Eu descartaria violar e atacar, porque violar é você, não necessariamente é você atacar, né? Você violar um direito, você tá atacando alguma coisa, né? Poxa, essa tá um pouco apertada aqui. Integração de sistemas digitais em larga escala. A implementação. Ou seja, instalar. Não. Implementação. E a integração. Ah, não. Isso aqui não é sinônimo, não. Sabe por quê? Se fosse sinônimo, vai estar errado. Porque implementar é você. Tipo assim, você faz o download e instala o sistema. E integração é você fazer conexão com outros sistemas. Então vamos descartar essa, a gente já chegou nesse ponto. Sem contar a necessidade de especialização e qualificação. Aí é que tá. A especialização é você fazer um curso além daquele que já tem. Né? Você tem uma formação e a especialização é você fazer uma formação que vai dar mais força para essa, né? Então isso é especialização. Agora, qualificação é você fazer a qualificação também, de certa forma, sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de qualificação é você ser um profissional que tem habilidade, né? Qualificação é habilidade. Então, essa aqui é habilidade e especialização é habilidade também, né? Especializado. E aqui, violação e ataque. Deixa eu ver aqui. Violação. Você violar a violação. Você violou as regras. Eu violei. Violar, eu ataquei as regras. Eu violei as regras. Eu ataquei o bandido. Eu violei o bandido. Agora, deixa eu ver aqui. Nossa, cara, eu vou chutar essa daqui. Essa aqui eu vou chutar, porque. Ai. Essa aqui ficou muito difícil.
De alguma forma eu tinha a intuição de saber dela, porque ela era mais difícil de ser Olá, marcada. sedentos pelo saber. Eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e também de redação. Eu vou corrigir agora com vocês uma questão da banca FGV de 2025 para a EBSER. Portanto, vamos analisar a nossa questão. A seguir, aparecem segmentos do texto 1 e 2, compostos por elementos ligados pela conjunção aditiva e. Então, ele quer termos que podem ser considerados sinônimos. Então, que exista aí essa possibilidade dentro da estrutura. Sinônimo é aquela relação de mesmo sentido. Então, se ele falou pode ser considerado, então você precisa perceber que isso é dentro do contexto, que é dentro da estrutura. A FGV ela trabalha deixando pistas para você no enunciado. Não é para você tirar aquela palavra do contexto e analisar se você está trabalhando com sinônimos, mas dentro desse contexto aí, desse texto, dessa interpretação é plausível. Então vamos lá. Então Primeiro, mamãe a aqui é pensar, né? Dentro do contexto. De novo, ó, dentro do contexto. Vamos voltar para a questão. Vamos ler aqui de novo. Sem contar a necessidade de especialização e qualificação por parte de profissionais. Proteção das informações sensíveis dos pacientes contra violações e ataques variados. Ataques variados. Violações e ataques variados. Ataques variados denotou que violações também faz parte de um ataque, né? É um tipo de ataque. Então, realmente, eu nem vou assistir aqui, não. Eu já consegui pegar a estrutura lógica aqui. Realmente, falta um galho de entrar no contexto, né? Sempre lembrar de entrar no contexto. Esquecemos frequentemente que gengivas saudáveis constituem a base para dentes saudáveis. Nessa frase é a repetição de um adjetivo saudáveis, com o mesmo sentido. A frase abaixo em que os adjetivos repetidos mostram sentidos diferentes é adjetivos com sentido diferente. Existe apenas um momento exato para ir pescar. E esse momento exato é sempre que você puder. Momento exato e esse momento exato, mesma coisa, né? Nada que foi dito já não foi dito antes. O homem inteligente é o que nunca confunde os inteligentes pontos de vista. É essa, né? Não há nenhum médico competente que seja absolutamente competente. Sabão e educação não agem tão rápido a longo prazo, mas são igualmente eficientes num prazo longo. Sabão e educação não agem tão rápido a longo prazo. Ou seja, em muito tempo eles não agem. Peraí, sabão e educação não agem tão rápido. Tão rápido. Mas são igualmente eficientes num prazo longo. Que estranho, cara. Não tô conseguindo entender. Sabão e educação. Essa frase ficou um pouco. Vamos tirar o sabão. Vou pôr. Educação não age tão rápido a longo prazo. Tão rápido. Tão rápido a longo prazo. Essa frase tá muito estranha, né, cara? O homem. Deixa eu ler de novo isso aqui. O homem inteligente é o que nunca confunde os inteligentes pontos de vista.
sentidos diferentes, né? O homem inteligente é o que nunca confunde. Homem inteligente. Inteligente aqui tem o sentido de que o homem é inteligente. Inteligentes pontos de vista também, né? Ah, então acho que eu vou trocar a resposta aqui. Sabão e educação não agem tão rápido a longo prazo. Não, acho que aqui tá o coisa. Não agem tão rápido a longo prazo. Igualmente eficientes num não agem tão rápido. Longo prazo. A frase abaixo que os adjetivos repetidos mostram sentidos diferentes. É o que nunca confunde. Aqui, ó. Tá, tá elogiando os pontos de vista, né? É, eu acho que é a letra C, mas eu vou. Ah, acertei. Mas que frase? Eu vou olhar aqui, cara, porque eu não entendi essa frase. Não entendi. Me explica. Sabão, limpeza e educação, formação de indivíduos são ações que não produzem resultados imediatos, mas que com o tempo são extremamente eficazes para construir um futuro melhor, mesmo que o processo seja lento. Pô, limpeza tem, cara. É isso que eu tô meio que, pô. Sabão tem, ué. Aí ficou um pouco estranho. Então, depois dessa eu vou até parar pra desacelerar o bug aqui, né? Porque você lava a mão, o sabão, ele limpa na hora, né? Não tem. É. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!